Fala galera, aqui é o Gush. Tô aqui com vocês para mais um react. Dessa vez é um react do canal do Nerd Brothers, um canal que eu gosto muito, só que eu não posso assistir porque o vídeo dele é muito bom para react. Então o vídeo dele aqui é sobre FNAF. Aí quando fala de FNAF, parceiro, eu tô em pé para poder contar para vocês, pra vocês verem comigo um vídeo de teoria de FNAF. Eu acho que eu vou postar esse vídeo em dois canais meus. Vou postar no canal de FNAF meu mesmo e nesse canal aqui de React. Vou postar nos dois porque FNAF tem que ser postado no canal de FNAF, né? Então vamos lá então. O esquema é o mesmo de sempre. Deixa o like, se inscreve no canal, se você não é inscrito. E se você já passa pelo canal principal de React, você deve se inscrever, porque se você não inscrever, eu não posso fazer nada, porque é a vida, né? Tem que aceitar que nem todo mundo vai querer se inscrever no seu canal, né? Então vamos lá então. O título do vídeo é Garrett e Andrew são a mesma pessoa? A verdade sobre o Golden Flash. Teoria. Quando você fala Garrett e Andrew, me lembra Bite Victim e Cassidy, falando que os dois estavam no corpo do Golden Fred. Aqui a teoria é basicamente a mesma, só que no caso versão do filme, né? Então vamos lá ver aqui. Um dos maiores segredos de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, com certeza é a identidade do garoto loiro. Muitos dizem ser a realmente. Cassidy. Outros dizem ser Andrew. Mas e se eu contar pra vocês que esse personagem loiro, ele não é nada mais... Deixa eu tentar lembrar quem que é o Andrew. Ah, o Andrew... peraí, o Andrew não é o Golden Fred do Five Frights? Lá no Five Frights não tem um menino que entrou dentro do Golden Fred chamado Andrew? E Cassidy é o nome da alma do Golden Fred que a gente conhece nos jogos, né? Então, é um filme, né? O filme pode mudar tudo, não precisa ser igual, né? Mas vamos lá então. nada menos do que uma ilusão. E que sua origem vem de um personagem que já conhecemos em Um Pesadelo Sem Fim. Um personagem que teve pouco tempo de tela e apenas alguns segundos de fala. Você acreditaria? Então vem com a gente descobrir quem é o Golden Freddy e todos os segredos por trás desse personagem. Então o Garrett tá dentro do Golden Fred, é isso? Fala nerds, tudo beleza? Eu sou o Thiago. Cara, eu fiquei de cara quando eu descobri que eles eram irmãos gêmeos. Porque eu não percebi nenhuma diferença quando eles gravavam separados. Rock. Eu sou Rian Rock. E galera, o novo universo de FNAF, o filme, chegou pra explodir a cabeça de muita gente. Porque é aquilo, né? O filme ele adapta dois universos, praticamente duas mídias de FNAF, pra uma versão cinematográfica, que são o universo dos jogos e dos livros. A FNAF fez muito sucesso. Começou com jogo, livro, agora filme. E olha, esse universo ter vindo como filme pra nós foi a melhor coisa que aconteceu para os fãs de longa data de FNAF. Porque diferente de 2014, quando tínhamos somente o primeiro Five Nights at Freddy's lançado, aqui nós temos várias mídias pra podermos teorizar e inventar novas ideias para este filme. Com 30 livros, vai ter história e teoria pra você fazer à vontade. Por exemplo, o Michael Schmidt, ele é literalmente o Michael F dos jogos. Só que ele é adaptado com uma nova família e uma nova história. A Abby, ela é um no filme ele é o Mike Schmidt, não é o Mike F. Mas, Thiago, ela é idêntica, na verdade, a Charlie, lá nos livros de Five Nights at Freddy's. Ela é idêntica, mas... A Tia Jane, ela é um paralelo daquela personagem Tia Jane dos livros de FNAF. Em que, ao invés de ser tia do Michael, ela é tia da Charlie. E ela quer ter a posse da Charlie nos livros pra tirar ela da Faz todo sentido, mano. Afastada dos animatronics. O William Afton também utilizar nomes falsos é uma clara referência aos livros também. O livro. E também todo... Silver Eyes, onde ele usava o nome falso de Dave Miller. Eu sei disso, né? Porque eu já vi muito sobre os livros. Então eu sei do que estou falando. A cena do I Always Come Back vem diretamente dos livros, em que os animatrônicos cercam o William Afton morrendo pelas Springboks realmente a cena é igualzinha ele pela pizzaria. Então é fato. Os filmes de FNAF adaptam tanto os jogos quanto os livros. Eles unem os dois pra fazer uma versão nova do... Cara, pra mim não adapta só o primeiro jogo, igual muita gente achava que seria, e nem um dos livros ou dois. Ele adapta literalmente todos os jogos com várias coisas de outros jogos conectadas nele. Também coisas dos livros, todos os livros conectados nele também. É uma mistura de várias coisas. É um novo universo. E o Scott Cawthon só fez o universo dessa forma pra justamente não ter aqueles problemas que nem são jogos. Como furos de roteiro, perguntas nunca respondidas. E convenhamos que essa foi a melhor opção.
Mas o segundo filme, ele vai vir com uma proposta de entregar Mas na minha opinião, era melhor se ele tivesse contado a história do primeiro jogo e consertado todos os problemas que ele deixou no jogo. É muito melhor. Night at Freddy's 2, nessa sequência, com os elementos de FNAF 4 e também de vários livros. As adaptações que nós tivemos no primeiro filme já influenciaram muitas coisas pra história de agora. E temos que desvendar algumas coisas de agora pra compreender melhor o segundo filme. E uma das maiores dúvidas do Pesadelo Sem Fim é quem é o garoto de cabelos dourados. Bom, é assim que eu prefiro chamar ele, porque não temos o nome dele revelado pra nós. Nós conhecemos as outras almas das crianças que são o Fritz, o garoto que pegou o Foxy, o Jeremy que virou o Bonnie, o Gabriel que virou o Freddy e a Suzy que virou a Chica. Mas o garoto dourado... Então, realmente o nome deles é Mas muitos vão xingar, vai entrar nos comentários, não, Night Brothers é burro, não sabe nada de FNAF, é a Cassidy, o espírito vingativo de FNAF. Mas e se eu falar pra vocês que o buraco é mais embaixo? E que, na verdade, esse personagem não é a Cassidy, sim um personagem que já apareceu no filme e vocês não perceberam. E que o motivo dele ser muito poderoso veio diretamente dos livros. Você acreditaria nisso? Bom, no vídeo de hoje estamos trazendo uma teoria de explodiments. E também queremos agradecer o Mr. porque ele fez um vídeo teorizando sobre FNAF o filme e graças àquele vídeo a gente conseguiu criar a nossa própria teoria. Então, créditos pro Mr. Léo, canal tá na descrição. E agora vamos para o assunto. Só deixa o like do vídeo. Deixou o like? Já. Se inscreve no canal, hein? Deixa o like. Já tô inscrito há uns... No vídeo dele, ele contou 3 teorias, Thiago. A primeira teoria do vídeo dele é que FNAF 2 já aconteceu e eu e o Thiago também já fizemos vários vídeos aqui no canal falando que realmente FNAF 2 já aconteceu por vários motivos. Por exemplo, o desaparecimento de Harry e Emily é uma prova. A Fazbear escolheu os ocorridos na época de Jeremy Fitzgerald também é uma prova. O Fritz Smith ter trabalhado dentro da Freddy's também é uma prova. Shadow Freddy e os brinquedos Toy, personagens diretamente do segundo jogo, também comprova. FNAF 2 já aconteceu aqui. Oxe, então como é que vai acontecer o segundo filme? Vai ser um prequel onde o Mike já conhecia tudo que aconteceu com os animatronics e no primeiro filme ele tá com falta de memória? Não é possível isso. E agora nós vamos entrar na teoria dele de verdade, que é a segunda do vídeo dele. Isso aqui nem eu nem o Thiago pensávamos isso. No Sister Location, os experimentos de Willie Afton aconteciam. Você lembra daquela cena, Rian, que o Willie Afton ele diz I always come back, ou eu sempre vou voltar? Essa cena é louca. Pois é, ela é muito legal, só que jogo, ela não faz muito sentido com o contexto. Até porque ele simplesmente só fala eu sempre vou voltar, ele veste a fantasia e acabou. Tipo, o que aconteceu? Por que ele falou isso? Bom, Thiago, com cenas deletadas do filme de FNAF, nós podemos perceber que na verdade o Willie Afton ele tinha uma casa no meio do mato. E fazendo links com alguns livros, podemos perceber que na verdade aquela casa é tipo um laboratório onde ele fazia experimentos com as crianças. Tanto na história original dos games com o Fantasma Location também na história do Tales from the Pizzaplex 8 de Não é só o Tales from the Pizzaplex não, também tem a história do lá do, qual é o nome? Ditofobia. Não é só esse aí não. Também tem os livros no The Fourth Project. E no Sister Location conta também isso. Então, né? É vários locais. Willie Afton, ele sequestrava crianças e levava pra esses bunkers pra fazer experimentos com elas. E levando em consideração a história dos filmes, já que as crianças apareceram nos anos 80, ele ficou 20 anos estudando como é que faz pra uma pessoa possuir animatronic. Então é por isso que ele falou I always come back, eu sempre vou voltar. Porque ele sabia que ia voltar, não como pessoa, mas como animatronic. Exatamente, ele descobriu os remanescentes e ele falou então se eu morrer dentro da fantasia, eu vou voltar. Pronto, aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Realmente, a teoria faz sentido. Voltei. Só que, Thiago, tem mais umas cenas que não foram pro filme que confirma que esses experimentos aconteceram com uma criança específica. Estamos falando aqui de Garrett, o irmão mais novo de Mike. Com certeza ele foi usado pra isso. Que nunca foram pro filme porque isso poderia aumentar a classificação indicativa, né? Classificação indicativa do filme. Por algumas cenas mais pesadas, aparecer corpos. Mano, esse filme de FNAF tinha que ser pra até 18 anos por aí. Ali, então, o mais certo. Então eles excluíram essas cenas, mas temos fotos mostrando que o Garrett ele estava segurando um plush Fredbear. E sabemos o que significa um plush Fredbear na ficção de FNAF. Esse plush Fredbear, na verdade, ele apareceu lá em FNAF 4 com câmera de segurança. Então, realmente, ele ficava de olho das coisas com essas câmeras, né? Camufladas nos Fredbears. E aí, vamos pra terceira teoria do vídeo dele. Golden Freddy. Seguindo a linha dos jogos, as crianças que foram assassinadas pelo William são Gabriel, Fred, Suzy, que é a Chica, o Fritz, que é o Foxy, Jeremy, que é o Bonnie, e por último, Andrew. Já colocou essa dúvida, mano. Ele já teorizou uma parada diferente. Não é o nome do cara do... Todo mundo que olhava pro filme da criança de FNAF achava que era o Cassidy, porque Cassidy pode ser nome de menino também lá fora. Pois é. Pode tipo ser. Assim, nos games era um mistério, o Golden Freddy, né? A gente jogava os jogos e sabia que tinham 4 crianças aparecidas, 5 crianças, na verdade. A gente depois recebeu o nome delas, mas da quinta criança não. E a gente, tipo, sempre ficava empolgado. Mano, tem animatronics normais e nada uma aparece à tua frente, tipo, que porcaria é essa desse urso dourado? Então, o em dourado 2017 revelaram pra nós o nome Cassidy, mas ela veio
tipo Ranger branco. Ela chegou sendo o animatronic mais poderosa. Chegou mesmo. Chegando sendo mais forte. A gente, mano, o que é isso, mano? Então, pro filme, optaram pra escolher o paralelo dela, só que nos livros. Lá no livro Fazbear Fright Bunny Call, no conto do Homem 1280, o Andrew ele recebe o papel de Golden Freddy, fazendo uma espécie de paralelo a Cassidy nos games. E pro filme, eles optaram pra, ao invés de escolher a Cassidy, escolher o próprio Andrew, que já foi muito mais explorado e tem muito mais personalidade, muito mais feitos na história de FNAF. Diferente da Cassidy, que só apareceu do nada e a galera até hoje tem dúvidas sobre essa personagem. Você pode pesquisar no Reddit, no X, a galera ainda não compreende muito ela. O povo tem dúvida sempre. Todos depois, né, inclusive do próprio FNAF to the Pitch, consideram o Andrew o verdadeiro espírito vingativo de FNAF. E não a Cassidy. A Cassidy foi jogada pra bosta, né? Chutaram a bunda dela e falaram, não, realmente. Conclusão. O Andrew é o espírito vingativo que sempre manteve o Will Afton vivo, fazendo ele se tornar o Springtrap. Aquela cena final do filme lá é literalmente o que aconteceu nos jogos, né? Mantendo o Will Afton vivo, sofrendo na fantasia. Pois é. Isso daí a gente já sabe. A agonia vai tornar ele um animatrônico. Agora, Thiago, a teoria vai ficar cada vez mais louca. Aquela cena apareceu um pouco do FNAF 3 mesmo, cara, do trailer. Puppet lá do FNAF 2. Só que essa teoria acabou sendo totalmente descartada porque Charlie Emily foi confirmado para o elenco de FNAF 2. Ou seja, a Charlie, ela é a garota oficial que vira Puppet nos jogos. E o Garrett agora ficou, né? Então essa eu não sabia. Então a Charlie realmente vai aparecer no filme de FNAF 2 e não vão trocar ela por nenhuma outra criança, né? Que bom que estão mantendo isso. Essa dúvida foi o que fez a gente criar essa teoria. Porque não é possível que o Garrett ele entrou, vai ser sequestrado, vai sumir da história de FNAF e não vai servir pra nada. Pois nem como espírito ele apareceu. Inclusive, tinham cenas no filme que ele apareceu como espírito e foram deletadas. Bom, a cabeça de vocês vai explodir agora. E talvez vocês até não xinguem nos comentários. Mas, na nossa teoria, o Garrett, ele é ninguém mais ninguém menos do que o próprio Andrew. Calma. Eu sei que você tá louco pra xingar nos comentários, mas escuta a nossa teoria primeiro. E depois comenta se faz sentido ou não. E primeiro, as cenas deletadas. Foi o experimento de William. Ele apareceria em mais cenas do filme. E nessas cenas foi o que eu falei. Ele seria o experimento, ele apareceria como forma de alma, espírito. Né? Além disso, ele também segurava um plush, Fred, porque confirma aquele negócio dele ser um dos experimentos do William Afton pros remanescentes. Ele fez parte dos livros 4 que uma das crianças ficou mais de um ano dentro dessa casa servindo como experimento. E se foi ele? E outro ponto também muito importante, e isso vocês têm que manter aqui, ó, tem que guardar na cabeça. O Garrett, ele usava um mantão vermelho. Sim. Guarda essa informação porque a gente vai usar daqui a pouco. Depois, Thiago, nós temos que conversar um pouco sobre essa conexão bizarra entre o Andrew com o Mike e a Abby. Que é bastante discussão, a gente não entende muito bem como é que funciona isso. Mas se liga, o Andrew, ele é a única criança que podia conversar com o Mike, com a Abby. O único. Nenhum outro animatrônico abriu uma boca, nenhuma das outras crianças abriu a boca, só ele. Não só com isso, como também era um mistério a Abby conhecer a pizzaria e os animatronics e ser amiga deles, sem conhecer os animatronics, ela nem sabia que existia. Como é que ela era amiga dos animatronics se ela nem sabia que a pizzaria existia? Outro também é que o Andrew fez ela desenhar o dia que o Garrett ele foi levado. E isso é muito louco porque nos games, o único momento que as crianças lembram da sua vida anterior foi o dia que tudo foi tirado delas. O dia que sua vida foi tirada delas. Só assim que ela lembra. Cena da Ultimate Custom Night da 8 Chica falando da primeira com o Michael. Aquela cena em que o Michael aceita a proposta do Andrew e ele faz carinho no rosto do Garrett. E aí, mano, fica tudo bizarro. Dizem que o Andrew sorriu naquela cena por ser o Garrett, mas, bom, aí já não sei, né? Mas temos que colocar que existem certas conexões. Tá meio o Andrew é o único que conversa com o Mike e com a Abby. E ele praticamente falou tudo sobre o Garrett pra Abby, mesmo a Abby sem saber o que realmente aconteceu com o Garrett. E aí nós vamos para a última prova da nossa teoria do porquê que os dois são o mesmo personagem. O desenho de Abby. Thiago, comparando o desenho que o William Afton fez pra controlar os animatronics com o da Abby, tem uma diferença. As vítimas e os amiguinhos do Coelho Dourado, uma delas tá diferente nos desenhos. Pois é, a gente teve o primeiro desenho do William talvez seja Afton, só que tava no mural, onde mostravam as 4 crianças, um erro né? de Jeremy, desenho, Fritz, ou talvez seja Suzy, só que tinha um garoto loiro ali. E na própria intro do filme a gente vê o garoto loiro também, então a gente imaginava que ele poderia ser uma própria vítima do William. Mas aí a gente olha o último desenho, né? Em FNAF a gente sempre tem que levar em consideração a última mídia. A última imagem, né? A última coisa como oficial. E vamos lembrar que nada é à toa em Five Nights at Freddy's. Olhando o desenho da Abby, podemos ver as 5 crianças. E tá lá, Gabriel, Suzy, Fritz, Jeremy e por último, Garrett. Mano, essa teoria aí tá realmente olha aqui, o moletom vermelho e o cabelo preto. Então, né?
Realmente, parece muito. Mas, tipo, a galera deve estar achando que a gente tá ficando louco, mas temos provas de que, na verdade, o Andrew, ele era uma pessoa que não existia. Ele surgiu do além e a gente vai mostrar isso pra vocês agora. Primeira pergunta, Thiago. Por que o Garrett se tornaria o Andrew? Nos livros não existe um motivo muito plausível do porquê que o Andrew, ele acaba mudando de visual. Porque se você não sabe, a descrição completa do visual de Andrew é no garoto de cabelos escuros e enrolados. Mas atualmente ele tá loiro de olhos azuis. O que aconteceu? Bom, lá no livro, o novo garoto, nos contos do Fazbear Fright, conta que o garoto aparece do nada numa escola, loiro de olhos azuis, e ele atrai uma galerinha, uma criançada pra ir na Freddy's. Sendo assim, ele consegue manipular essa galera, fazer eles gostarem dele pelo visual, por parecer bacana, um carinha maneiro, né? Um carinha maneiro, e levar eles pra Freddy's para eles morrerem pelo Fredbear. Então, quando uma das crianças tem contato com a fantasia do Fredbear, já sabemos o que acontece. Pois é. E agora, nos filmes, o que ele quer é que a Abby se torne uma animatrônica que nem todas as outras crianças. Ele faz aquele joguinho de manipulação exatamente igual nos livros, só que agora dessa vez com a Abby, que não transforma ela em um animatronic também. Ele só faz isso por literalmente maldade, vingança, sem um motivo plausível. É a mesma coisa. E sabe o que é louco? Quando o garoto ele chega perto da fantasia do Fredbear, quando ele olha dentro do corpo do animatrônico, a criança, loira de olhos azuis, não é mais loira, de cabelos escuros e enrolados. Então no filme, o Garrett ele pode ser facilmente um Andrew, justamente por essas conexões e essas semelhanças da história dos livros com o filme. Um garoto com cabelos escuros enrolados, depois se tornou um garoto loiro de olhos azuis. E que quer machucar todos sem motivo plausível. É tudo por manipulação e literalmente agonia. Mas agora a pergunta que fica aí, se o Andrew é o Garrett, então por que ele quer machucar, por exemplo, sua própria irmã, ou até mesmo o próprio Mike? Pra responder essa pergunta, nós temos que entender como é que funciona pra uma pessoa possuir um animatronic. Que é através daqueles remanescentes, né? Que muita gente ainda não entende o que são remanescentes, mas é bem simples. Entendo, quando alguém tá sofrendo muito do cara, eu vou tentar falar aqui, o remanescente é como se fosse uma parte da alma da criança, e tem ela em várias formas. Tem ela de agonia, tem ela de remanescente mesmo, normal. E ela é a representação da alma da criança e da agonia da criança, que quando é colocada dentro de um objeto ou animatrônico, acaba ganhando vida porque está assombrado pela alma daquele ser que foi colocado dentro dele. Da agonia, no caso. A morte, ela libera e solta agonia no ar. E essa agonia, ela pode se prender nos esqueletos dos animatronics, sendo assim, possuir eles, tipo, se solidificar naquilo. E aí acaba possuindo. Pois é praticamente uma emoção que se solidifica. Ou seja, é como se você pudesse segurar a alegria, segurar a raiva, literalmente na palma da sua mão. Realmente. Então, por conta desse processo mais ou menos o que eu falei. Parte ruim da alma de uma pessoa, ou da vida de uma pessoa, fica presa a alguma coisa. E nesse caso, é como funcionam os animatronics de FNAF. E aí tem alguns fatores, algumas regrinhas a mais. Por exemplo, se tiver muito remanescente ou local fechado, o remanescente ele pode ganhar peso, ele pode ganhar cheiro, ele pode ganhar toque, mas não é nada físico. É só uma ilusão. Tipo o Golden Freddy, né? O Golden Freddy ele aparece lá. Ele aparece nos lugares, mas não é necessariamente a fantasia física do robô. É só uma ilusão. E quando ele entra naquele táxi, como é que um robô de 2 metros num táxi, um carro pequeno, né? Ele entrou no local fechado e deu até peso, fazendo o carro balançar. Ele é só uma ilusão, mano. Aquilo ali, na verdade, nada daquilo ali existe. Muito menos o próprio Andrew. Ele não existe, mano. Ele só é literalmente uma ilusão criada pelo próprio Garrett. Então, nessa teoria, olhando o contexto da história do Garrett, o que restou dentro da fantasia do Urso Dourado não foi a alma do Garrett, mas sim só a agonia, que tomaria a forma de Andrew. Sim. Com isso, já sabemos que o personagem machucaria todos pra conseguir o que ele quer. Pois é, mesmo sendo familiar, mesmo sendo parente, não importa. A gente lembra lá no FNAF Sister Location, ou até mesmo no próprio FNAF 6, a Baby era... Puppet, que quando a agonia de uma pessoa se perde no animatronic, a pessoa esquece totalmente sua vida passada. Bom, pelo menos em partes, né? A Puppet faz assim, já com a própria Baby, ela lembra de quem ela era. Só que mesmo ela sabendo que Michael era seu próprio irmão, ela fez coisas ruins com ele. Porque não é literalmente Elizabeth que tá presa no animatronic, e sim só aquela parte ruim de sua alma. A agonia. Resumindo, então o próprio Andrew, ele pode ser o Garrett. E se ele vai fazer mal para a Abby sim ou não, não importa. O negócio é que ele não é mais o irmão deles. E sim, é só a parte ruim realmente, ele não é mais irmão. A única coisa que restou dele aqui é a agonia. A parte ruim da alma. Fez muito sentido essa teoria. De ouro, realmente. A única coisa que o personagem se lembra é do dia que tudo foi tirado dele, que foi o que a Abby desenhou. E aí, cara, faz sentido essa teoria ou não? Estamos com 40 minutos de... Beleza. Bem, gente, esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Eu gostei muito da teoria, faz muito sentido, levando em conta todas essas coisas que vêm de jogos, livros e filme e tal. Então, espero ter gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até mais.